Olá, meu nome é Regino e eu tenho hoje mais uma mensagem para compartilhar com você que se considera cristão, independentemente da sua denominação. Antes, eu lembro que eu tenho também uma atividade na área de redação, revisão, formatação de textos na língua portuguesa. E se alguém tiver interesse nesse tipo de atividade, peço que entre em contato comigo através deste número de celular. Vamos agora à mensagem que queremos compartilhar, a qual intitulamos Como estão os seus sentidos? Sim, é uma pergunta. Como estão os seus sentidos? Deus, ao nos criar, nos deu 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. A mulher e o homem, ao cederem à tentação da serpente no Éden, tiveram os seus sentidos e o decorrente entendimento corrompidos. A mulher, ao dar ouvidos à palavra da serpente, já teve alterada a sua percepção. Vamos ver lá em Gênesis, na Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. O contexto é o seguinte: a serpente se aproxima, e é Satanás, se aproxima da mulher, e a mulher tinha dito que havia uma árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal, e quem dela comesse morreria. Ele disse: não vai morrer não. Deus não quer que ele seja igual, vocês sejam igual a ele, iguais a ele. E a mulher dá ouvidos à serpente. Tá? E vejam só, no versículo 6. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Mas antes de ela dar ouvidos à serpente, a mulher que era pura, não havia nela concupiscência, não havia pecado. Ela fora criada à imagem e semelhança do Senhor. Ela olhava para aquela árvore, ela via que era má, porque ela sabia que levaria à morte. Olhem só, no momento em que ela dá ouvidos à serpente, o seu entendimento fica corrompido, a sua visão fica corrompida. Muito bem. Antes da queda no Éden, os sentidos naturais da mulher e do homem se harmonizavam com seus sentidos espirituais. Vejam bem o que eu estou dizendo agora: sentidos naturais, sentidos naturais, todos nós temos, e sentidos espirituais, a percepção espirituais, há coisas que a gente não vê com os olhos naturais, mas vê com os olhos espirituais. Um exemplo disso está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é a prova ou convicção das coisas que não se veem. Não se veem com os olhos naturais, mas se veem com os olhos espirituais. Não é? E por que não se vê com os olhos naturais? Porque os sentidos estão corrompidos. Jesus veio restaurar o que o homem havia perdido. Por exemplo, os que não têm Jesus ainda não têm olhos bons, têm a visão corrompida. Jesus fala sobre isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 21 e 22. Fala de olhos bons e olhos maus. Tá? Evidentemente que ele não está falando de olhos no sentido oftalmológico, no sentido físico. Não é? À medida que amadurecemos, crescendo na fé,
e no amor de Deus, pela graça de Cristo, vamos adquirindo a capacidade de discernir entre o bem e o mal e ver distintamente o que é o bem e o que é o mal. Vamos abrir lá no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5. Vamos lá. Hebreus 5. Diz o seguinte: versículos 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, é infantil, não amadureceu ainda. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume ou da prática de vida, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, está confirmando aquilo que dissemos. A falta de amadurecimento não permite a percepção correta. Não é? Muito bem. Deus nos criou com espírito, alma e corpo. Como ainda hoje estamos sendo restaurados pela graça maravilhosa de Cristo, aqueles que estão em Cristo Jesus, os nossos sentidos ainda estão sendo restaurados espiritualmente. Nem tudo que vemos com o nosso espírito também vemos com a alma e a carne. O importante é sermos guiados pelo nosso espírito conectado ao Espírito de Deus. Vocês abrirem lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Vocês vão entender isso. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo disso ao dizer. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 26 e 27. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Sabe o que ele está dizendo? Em outras palavras, aqui quem manda é o meu espírito ligado ao Espírito de Deus. Eu estou submisso, ligado, conectado ao Espírito de Deus. E quem manda não é a minha carne. Quem manda não é a minha alma. É o Espírito. Então, subjugo o meu corpo e o submeto à servidão. É isso que Paulo está dizendo. Não é? Agora, Jesus, quando esteve entre nós, como homem, sempre manteve os seus sentidos naturais perfeitamente harmonizados com os seus sentidos espirituais. Jesus não teve experiências assim, que vontade de pegar aquele camarada, aquele fariseu ali, torcer o pescoço dele, mas não posso, né, porque o meu espírito ligado, né, a Deus, eu estou ligado a Ele. Não, ele não tinha isso. Havia uma harmonia perfeita nele. Ele era perfeito. Tá? Muito bem. À medida que vamos amadurecendo espiritualmente, vamos renovando nossa mente e experimentando, vivenciando os nossos sentidos espirituais de visão, audição, olfato, paladar e tato. Vamos ver o que está escrito lá em Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Vamos lá. Diz o seguinte, vou ler os versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quando ele fala em sacrifício do corpo, evidentemente, não é queimar no fogo
o corpo. Não. É submetê-los, dominá-lo. Aqui quem manda é o Espírito. Então, olha só. Não vos conformeis com este mundo. O que todo mundo está dizendo, o que os olhos naturais de vocês estão achando que é. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, vivencieis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, com esta renovação da mente, nós passamos a compartilhar da mesma vontade de Deus. Não é só porque Ele mandou eu vou fazer. Sim, Ele mandou eu. Ele é autoridade sobre mim. Mas eu estou entendendo que aquilo que Ele diz que é bom, eu sinto como bom também. Entenderam? Vamos em diante, vamos em frente. Sobre a questão de restauração dos sentidos. À medida que nós vamos amadurecendo e vamos crescendo na fé e no amor, passamos a exalar e sentir o bom cheiro de Cristo. Olha aí, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Passamos a ter ouvidos para ouvir. Jesus fala aqueles que têm ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 13, versículo 9. Apocalipse 2, versículo 7. Não vamos ler agora para não alongar muito este vídeo. Passamos a sentir o paladar das palavras do Senhor. Olha aí, paladar. Onde é que está isso? Salmo 119, versículo 3, 103. As palavras do Senhor são como mel, agradáveis ao nosso paladar. Então, diante de tudo isso que nós falamos até aqui, o que afinal você e eu, nós, precisamos fazer para ter apurados os nossos sentidos materiais e espirituais? Precisamos, sabe de quê? Negar a nós mesmos, nos aproximar mais e mais de Jesus, conhecendo mais e mais a Ele, nos apaixonando por Ele e sendo transformados à sua imagem e semelhança, sendo naturalmente transformados. Entenderam? Nós vamos fazer agora uma pequena pausa para orar. Peço que feche os seus olhos. Ó Pai, neste momento, em nome de Jesus, nome que tem toda a autoridade nos céus e na terra, nós pedimos que aqueles que estão ouvindo esta mensagem tenham os seus sentidos apurados e entendam a maravilha que Tu estás fazendo, Senhor, de restauração dos nossos sentidos. Sentidos não só físicos, mas principalmente os sentidos espirituais. Ver como Tu vês, ouvir como Tu ouves, perceber como Tu percebes, etc. Senhor, contamos contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se você gostou deste vídeo, peço que dê o seu like e o compartilhe com várias pessoas. Se você ainda não é inscrito neste canal, peço que se inscreva. Esteja também à vontade para comentar e dizer em que cidade você está. Amém? Fique na paz e no amor de nosso amado Senhor Jesus.